Olá, acadêmica do curso de Pedagogia da Unifaciar Araucária. Estamos novamente aqui. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito da arte e educação, nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino da Arte, ou de Artes. Vamos hoje falar um pouquinho a respeito da história do ensino da arte, principalmente a história do ensino do desenho, do ensino das artes visuais, e vamos falar um pouquinho sobre o que constitui, o que é fundamental dentro do ensino das artes visuais nas escolas. Pois bem, a arte, ela está presente na vida de todas as pessoas desde o início da humanidade, como forma de comunicação e expressão. Desde a pré-história, o homem já se comunicava através de desenhos, códigos impressos nas rochas. Por meio de expressões artísticas, é possível também manifestar sentimentos, perceber o mundo de forma poética, sensível e contextualizada. Ouvir uma música, uma poesia, apreciar um quadro, uma fotografia, uma apresentação de teatro ou dança, são modos de fruir e sentir a arte. Fruir a arte é um processo pelo qual o ser humano conhece a respeito da obra, do artista que a criou, de si próprio e do mundo onde está inserido. Assim, o trabalho com a arte está relacionado à percepção, à emoção, à intuição, à sensibilidade. A arte é, por conseguinte, uma maneira de despertar o indivíduo para que este dê maior atenção ao seu próprio processo de sentir e, dessa forma, expresse aquilo que está sentindo, seja como artes visuais, como dança, como música, como teatro ou artes cênicas, né? Você já respondeu para mim eh, qual que seria a importância que você acha que teria, a importância que teria a arte na vida das pessoas, e também o seu ensino, na escola, né? Por que que a gente estuda a arte? Para que que serve? Qual que é a função da arte, né? Eh, e Barbosa, que é uma intelectual bastante importante no campo do ensino da arte, diz que é impossível conhecer a cultura de um país sem conhecer a sua arte, pois é importante compreender que a arte é a representação do país por seus próprios membros. É por meio da arte que podemos conhecer e entender a cultura do nosso tempo, sendo esse um processo fundamental para a construção do humano sensível. Quando falamos nessa ideia de construção humana sensível, não estamos generalizando a arte como forma de despertar apenas sentimentos, pois dessa forma nós estaríamos reduzindo o seu papel real enquanto área de conhecimento presente na vida das pessoas. Não é só para isso que a arte serve, nem só para divertir. Estamos aqui nos referindo, então, a todos os elementos que permeiam a construção do conhecimento cultural histórico através da arte, porque a arte, como linguagem, expressão e comunicação, trata da percepção, da emoção, da imaginação, da intuição, da criação, dos elementos fundamentais para a construção dessa humanidade mais sensível. Como vetor da construção humana sensível, a arte possibilita o contato com o mundo e consigo mesmo. É, para que, dessa forma, permite que, por meio da arte, a criança, ou o estudante, ou o aluno, conheça e compreenda o contexto onde está inserido, bem como desenvolva a capacidade de conhecimentos artísticos, culturais e históricos, que são fundamentais para que ele se torne mais humanizado. Para isso é que serve a arte. A arte e a educação proporciona aos alunos o contato direto com imagens, objetos artísticos, e esse contato e o trabalho com as produções artísticas desenvolvida pelos professores de arte no contexto escolar permitem, além do contato com a arte, momentos de criação e expressão individuais e coletivos, permitindo ao aluno conhecer a realidade de seu tempo, sua cultura e sua história.
A escola, como espaço institucional, é onde o aluno tem a oportunidade de conhecer de forma intencional ou não os conhecimentos históricos e culturais construído pela sociedade no decorrer dos tempos. É o espaço que permite uma relação entre história, cultura e arte. Ao conhecer a arte produzida em diversos locais por diferentes pessoas, classes sociais e períodos históricos, e outras produções no campo artístico, como artesanato, objetos, design, audiovisual, o educando amplia sua concepção da própria arte e aprende a dar sentido a ela. Mas afinal, qual a função da arte na escola? A arte desenvolve a cognição das crianças e adolescentes, proporcionando conhecimento e expressão não apenas racional, mas também afetivos e emocionais. A função da arte é essa: desenvolver diferentes inteligências. Mas como será que a gente chegou a essa concepção de ensino da arte que a gente tem hoje, que está presente lá na BNCC e que está presente nas nossas escolas? É muito importante que você, acadêmica, reflita sobre essas questões para compreender a sua prática pedagógica. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória da arte no Brasil, do ensino da arte no Brasil. Então, os primeiros registros que nós temos a respeito do ensino da arte são datados entre 1549 e 1908, um período em que a educação estava voltada apenas para os nobres, sob a responsabilidade de grupos religiosos, principalmente os jesuítas. Nesse período, a educação era dominada no Brasil pela missão jesuítica e era dividida em dois projetos: um para a catequização dos indígenas e o outro para a elite dominante, nos colégios jesuítas. Como nessa época a formação era destinada à elite, a catequização dos nativos entre os donos de terras desenvolveu-se um desejo de demonstrar a hierarquia através de suas riquezas, entre elas os títulos acadêmicos. Segundo Barbosa, 2002, durante o Império, objetivava-se formar uma elite que pudesse defender a colônia de invasores, uma elite que pudesse governar o país e que motivasse culturalmente a corte. Essa mudança, em 1808, da corte de Portugal para o Brasil, trouxe para o Brasil algumas especificidades no campo artístico. Nesse sentido, no Brasil vai se fundar as primeiras escolas de ler e escrever e de doutrina em locais diferentes. O método utilizado pelos jesuítas era atrativo, porque eles aproveitavam a música, o canto, o coral e o teatro para a finalidade de formação religiosa. Entre os indígenas, por exemplo, os curumins eram muito apegados ao ensino a partir da música. Aprendiam muito mais rapidamente quando eles faziam esse tipo de jogo com as músicas. Então, eles aproveitavam isso para ensinar para os indígenas. Também os indígenas aprendiam a tocar e construir instrumentos e também alguma coisa sobre composição musical. Nesse período, os poetas e escritores tinham grande prestígio, diferente dos artistas que não eram tão valorizados. Então, por volta de 1808, depois das reformas pombalinas, a educação jesuíta perde um pouco sua força e perde também o poder de atuar junto às escolas, porém, os professores aptos a atuar eram formados pelos jesuítas. Esse período foi marcado por intensas mudanças no cenário político, educacional e cultural do Brasil. Nessa época, o sistema educacional foi dividido em uma estrutura de 3 níveis: ensino primário, secundário e superior, além dos cursos profissionalizantes. Esse momento pediu uma estruturação cultural do país e ficou marcada pela vinda da missão artística francesa para o Brasil, a ação de Dom João VI, com o objetivo de reformular os padrões estéticos vigentes. Mas o que foi essa missão artística francesa? Essa missão chegou ao Brasil chefiada por Joaquim Le Breton, com um grupo de artistas que vieram da França no ano de 1816, e eles estavam encarregados de substituir a concepção popular de arte, assim como o barroco brasileiro, pelo neoclassicismo, com enfoque nos desenhos, pinturas e esculturas à moda europeia.
Dois grupos principais artísticas os dois grupos principais dessa missão foram o Jean-Baptiste Debré, de 1700, que viveu entre 1768 e 1880, 1848. Ele era conhecido como a alma da missão francesa. Ele foi desenhista, aquarelista, pintor cenográfico, decorador, professor de pintura e organizador da primeira exposição de arte do Brasil em 1829. Em 1818, trabalhou com o projeto de ornamentação da cidade do Rio de Janeiro para os festejos e a aclamação de Dom Pedro VI, de Dom João VI, como rei de Portugal, Brasil e Algarve. Mas é em Viagem Pitoresca ao Brasil, coleção que é composta de 3 volumes com um total de 150 ilustrações, é que ele vai retratar e descrever a sociedade brasileira. Seus temas preferidos são a nobreza, as cenas do cotidiano brasileiro, e suas obras nos dão uma excelente ideia do que era a sociedade brasileira no século XVIII. Nicolas Taunay, pintor francês de grande destaque da corte de Napoleão Bonaparte, é considerado um dos mais importantes da missão francesa e ficou no Brasil por 5 anos, retratando imagens do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem, vocês podem procurar as obras de arte de Debré. A maioria delas estão disponíveis dentro da rede de computadores, então com muita facilidade você pode encontrar material do Debré no Google, né? E essa foi a missão artística que esteve aqui no Brasil, foi o que motivou em 1816 a criação da Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, que foi transformada depois em Imperial Academia e Escola de Belas Artes. Foi a instituição oficial do ensino de arte no Brasil, porém ainda com orientações de institutos similares da Europa. Segundo Barbosa, a Academia de Belas Artes esteve a serviço do reinado do Império, além de construir para a estruturação de um preconceito contra o ensino da arte. Os artistas que eram responsáveis pelo ensino nessas instituições eram nomeados e seguiam os modelos artísticos europeus e neoclássicos, valorizando categorias como harmonia, equilíbrio, domínio dos materiais, ou seja, uma relação em que a técnica ela se torna mais importante do que a própria criatividade do artista, né? E por conta disso, a missão francesa adotou esse estilo neoclássico e acabou por gerar certos preconceitos em relação à arte praticada pelas camadas mais populares, como o barroco e o rococó. Esse caráter elitista é marcado pela oposição entre o estilo barroco e o rococó, existente também, isso vai gerar algo supérfluo, sem importância para a educação, que tinha serventia apenas para o lazer e o luxo. A Academia Imperial de Belas Artes teve nomes importantes como alunos que posteriormente foram professores. Então, o Vitor Meirelles, autor da Primeira Missa do Brasil, Pedro Américo, que é o autor da obra da Independência ou Morte, conhecida também como Grito do Ipiranga, Almeida Júnior, autor da cena da família Adolfo Augusto Pinto, entre outros. Esses artistas, eles tinham como mérito uma técnica muito refinada e basicamente uma espécie de cópia do material que era produzido na Europa, né? Nessa época também, o ensino da arte vai se basear nos ensinamentos acerca do desenho, que era o ensinado nas escolas primárias e secundárias. Criaram-se também as escolas normais, que eram destinadas ao ensino para a formação de professores, e os liceus de artes e ofícios, ou Escola das Artes e Ofícios, que eram espaços destinados à educação e voltadas à necessidade de técnicas de mão de obra especializada para atender a demanda e expansão da indústria nacional. A gente já está acabando o nosso tempo, mas assim, depois da proclamação da República, nós temos várias reformas que acontecem, né, a partir de 1890, e também há uma discussão acirrada sobre o que acontece no ensino de belas artes, né, na Escola Imperial de Belas Artes, e há uma entrada de novas correntes de pensamento e de ensino, principalmente as ligadas ao positivismo e ao liberalismo, no ensino da arte. Então, a gente teve vários artistas como Décio Vilares, Aurélio Figueiredo, Montenegro Cordeiro, que brigavam para a manutenção
do estilo neoclássico nas escolas de belas artes. E a gente tem um grupo também dos intelectuais que eram liberais, dos artistas liberais, né? Eliseu Visconde, França Júnior, Henrique Berdelli, Rodolfo Amoedo, entre outros, que defendiam a importância da renovação do modelo acadêmico do ensino de belas artes com foco de atenção da escola. Esse grupo de liberais vai conseguir manter a Escola Imperial de Belas Artes, mudando a denominação para a Escola Nacional de Belas Artes, porém, eles não mudam os moldes em que a arte era ensinada na época, né? Os positivistas acreditavam que a importância da arte estava nas contribuições proporcionadas para o estudo de ciências, para o desenvolvimento do raciocínio e da emoção, desde que ensinada através do método positivo que subordinava a imaginação à observação, né? Já os liberais defendiam uma implementação de um desenho no currículo escolar com a finalidade de preparar o povo para o trabalho. Segundo Barbosa, a arte então começa a desempenhar um importante papel através do desenho como linguagem técnica e da ciência, sendo valorizada como meio de redenção econômica do país e da classe obreira, que engrossara suas fileiras com os recém-libertos. Lembrando aí que até o final do século XIX, nós ainda temos a escravidão como prática no Brasil, né? A gente tem o encerramento do movimento de escravização, então há uma proibição, né, por parte de uma legislação nova que vai tratar disso, mas a gente ainda tem o processo escravagista acontecendo até o final do século XIX. Já a partir do século XX, a gente tem uma mudança aí que acontece por volta lá de 1914, quando a gente tem uma preocupação com a expressão da criança, através da pedagogia experimental. Então, a criança gradativamente vai passar a ser vista com características próprias e não mais como um adulto em miniatura. A influência dessa pedagogia experimental vai propiciar as primeiras investigações sobre as características da expressão da criança através do desenho. O desenho, então, começa a ser utilizado como teste mental e passa a ser considerado fator interno, que reflete a organização mental. Valoriza-se, então, a livre expressão da criança, partindo da imaginação e coordenando os modelos impostos pela observação. Em 1917, junto com a exposição de seus trabalhos em São Paulo, Anita Malfatti expôs desenhos infantis. Apoiada por Mário de Andrade, ela continuou com esse trabalho, apesar da sociedade que vivia sob o princípio de que a criança é um adulto em miniatura, desvalorizando o significado de uma expressão infantil. A exposição de Anita foi muito criticada na época, inclusive pelo escritor Monteiro Lobato, que também era crítico de arte. Porém, toda essa crítica serviu como ponto de partida para a Semana da Arte Moderna em 1922. Essa semana, realizada entre os dias 11 e 18 de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, reuniu um grupo de artistas, e entre eles músicos, artistas plásticos, arquitetos, escritores que defendiam arte como estilo próprio, brasileiro, negando as vanguardas europeias, principalmente o academicismo e o neoclassicismo. Então, participaram desse movimento com pinturas e desenhos, artistas como Anita Malfatti, de Cavalcante, Zina Aita, Vicente Rego Monteiro, Oswaldo Goeldi, com esculturas participou o Vitor Brecheret, o Edgardo Leão Veloso, também os arquitetos Antônio Garcia Moya e o Jorge Pizzihendel, e os escritores Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menoc Derpicchia, Sérgio Milete, Plínio Salgado, entre outros. Como música, na representação da música, Vila Lobos, Guiomar Novaes, Hermínio Braga, Frutuoso Viana, entre outros. Então, esse movimento da Semana da Arte Moderna vai influenciar diretamente a expressão artística brasileira
e o ensino da arte no Brasil. Após esse movimento, vão se iniciar as atividades de investigação sobre a arte da criança e incentivos ao próprio ensino da arte. No ano de 1948, foi criada, no Rio de Janeiro, a primeira escolinha de artes no Brasil, por iniciativa de um artista pernambucano chamado Augusto Rodrigues e da artista gaúcha Lúcia Alencastro Valentim. E essas escolinhas de arte tinham, então, a finalidade de trabalhar as expressões artísticas que eram voltadas ao público infantil e valorizavam a livre expressão. Nas escolas primárias e secundárias, até metade do século XX, houve uma valorização do desenho, trabalhos manuais, música e canto orfeônico. Valorizavam-se os chamados dons artísticos, onde o professor era o transmissor de técnicas e conceitos ligados aos padrões estéticos, como a reprodução de modelos. Nesta época, a disciplina de desenho enfocava mais o desenho geométrico, e o desenho natural e o teatro e a dança eram reconhecidos apenas para apresentações escolares em virtude das datas comemorativas. Na música, o principal representante do canto orfeônico no Brasil, por volta da década de 1930, foi o Heitor Villa-Lobos, que acabou transformando a aula de música numa teoria musical baseada nos aspectos matemáticos e visuais do código musical com a memorização de peças orfeônicas. E aí, até a década de 70, então, o ensino da arte baseava-se nos ideais modernistas e nas tendências escola-novistas, voltando-se para o desenvolvimento natural da criança. A partir dessa data, iniciamos uma trajetória com a legislação brasileira, em que o ensino da arte foi conquistando espaço de forma lenta com o passar do tempo, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula e vamos voltar à questão da, da legislação. Além da legislação, vamos falar um pouquinho sobre as artes visuais, tá? Como tarefa dessa aula, eu vou sugerir que você entre no site que eu vou deixar disponível e faça uma visita guiada ao Museu do Louvre, em Paris, certo? Grande beijo para vocês e até a próxima aula.